Adolescentes e também para os meus jovens que estão ali na sala. Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. Adolescentes e jovens, fiquem de pé aí também. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui em torno da sua palavra mais uma vez e pedimos ao Senhor a tua direção em tudo o que vamos falar, ó Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo que ouvirá essa mensagem e aqueles que precisam de edificação, que o Senhor edifique. Aqueles que precisam de salvação, ó Pai, que o teu Santo Espírito atue livremente e que essa pessoa diga sim para o Senhor nessa manhã. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Jesus veio a primeira vez conforme profetizado por vários profetas do Antigo Testamento. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade, e Jesus escolhe 12 apóstolos, que significa 12 enviados. Esses apóstolos foram escolhidos para andarem com Jesus, andarem mais de perto. Quando nós pensamos, por exemplo, lá em João capítulo 6, deixa claro que Jesus não estava preocupado com popularidade. Tanto é que uma multidão seguia a Jesus, e Jesus pregou uma mensagem dura aos olhos daqueles homens, e aqueles homens se apartaram de Jesus. Jesus vira para os 12 e diz assim: vocês também não querem ir embora? E Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro sempre foi um dos grandes protagonistas dos 12 apóstolos. Tanto Pedro, João, Tiago foram os melhores amigos de Jesus. O ministério de Jesus aqui na terra, nessa primeira vinda, se aproxima do fim. Afinal de contas, Jesus nasceu para morrer. Jesus vivenciou tudo o que vivenciou para morrer. Jesus veio para nos comprar com o seu precioso sangue. A sua primeira vinda foi para isso. E o seu ministério já estava caminhando para o grande auge, que foi a sua morte, a sua ressurreição, o seu sangue derramado em resgate de muitos. Só que 2 desses apóstolos vão ter atitudes que aos nossos olhos são atitudes terríveis. Atitudes que muitos aqui, provavelmente eu também, humanamente falando, jamais perdoaria. Na ceia do Senhor, na celebração da ceia do Senhor, o próprio Jesus indica o traidor, Judas. Passada a ceia do Senhor, Pedro e Jesus vão ter um diálogo ali. Esse diálogo está registrado em João capítulo 13, 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Respondeu Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim?
Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Judas, no processo de sofrimento e crucificação de Jesus Cristo, Judas trai. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata e Judas se suicida. Mas antes de se suicidar, ele diz um negócio interessante. Mateus 27:4. Judas diz: pequei, traindo sangue inocente. E Judas se mata. Pedro, no processo de prisão de Jesus, nega Jesus 3 vezes, de 3 formas diferentes. Acompanhe comigo. Lucas 22:57. A serva do sumo sacerdote pergunta: você é um deles? Você conhece? Pedro diz: mulher, não o conheço. Lucas 22:57. Pedro negou a pessoa de Jesus. Pedro negou aquele com quem andara. Pedro negou aquele que disse: você é uma pedra, você é uma pedrinha. E Jesus aponta para si naquele texto de Mateus 16, dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, aquele que disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Este que outrora protagonista, outrora chamado de Pedro, está dizendo: eu não conheço Jesus, eu não conheço este homem. Ele nega a pessoa de Jesus. Logo depois, um homem disse assim: você é um deles. E Pedro enfaticamente diz: homem, não sou. Veja, ele negou em primeiro a pessoa de Jesus, dizendo que não o conhecia. Agora ele está negando que é de Jesus. Não, eu não sou. Eu não sou de Jesus, não, eu não sou. Eu não sou um deles. Pedro está negando o cristianismo. Pedro está negando ser um dos de Jesus. Uma hora se passa. Um outro homem diz assim: verdadeiramente você estava com ele, porque também é galileu. Porém Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Em Lucas 22:57, mulher, não o conheço. Em Lucas 22:58, homem, não sou. Em Lucas 22:60, homem, não compreendo o que dizes. Pedro negou o que Jesus havia dito para ele. Pedro negou a palavra de Jesus. Jesus disse que ele negaria 3 vezes, mas ele está falando: eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Pedro negou Jesus 3 vezes, de 3 formas diferentes. O galo canta. E Jesus está olhando para Pedro. Que olhar era esse? Jesus está olhando para Pedro. E Pedro se lembra do que Jesus disse. E Pedro vai chorar amargamente, é o que a palavra de Deus diz. Esse olhar de Jesus vai ser explicado depois. Mas eu fico imaginando esse olhar. Eu fico imaginando Jesus olhando para mim quando eu peco. Porque tanto Judas quanto Pedro se constituíram traidores de sangue inocente. Judas e Pedro representam a humanidade. Porque nós também somos traidores de sangue inocente. E se nós não reconhecermos o fato de que somos traidores de sangue inocente, não desfrutaremos da restauração que Jesus Cristo está para oferecer. Judas representa todos aqueles que sim traíram o sangue de Jesus, mas não se arrependem e vão para o inferno por não se arrependerem. Não adianta sentir culpa se não houver arrependimento. Não adianta. Judas se matou e foi para o inferno.
reconhecendo que tinha pecado, que tinha traído sangue inocente. Mas, se de repente você que está me assistindo, não reconhece que é um traidor de sangue inocente, você é mesmo assim. E se não se arrepender, vai viver uma vida eterna longe de Deus, no lago de fogo, onde só há sofrimento, onde só há tristeza. Não há outro caminho. Ou Judas te representa, ou Pedro te representa. Pedro, traidor também, negou Jesus 3 vezes, mas Pedro ainda tinha uma história que viveria. Qual dos dois nos representa? Porque hoje em dia tem muita gente se achando boa demais. Tem muita gente se candidatando para que, se caso Deus morresse, ele assumiria. Muita gente que se esquece que é pecador. Muita gente. E eu, irmãos, pensando sobre isso, meu coração ficou constrangido, e eu até compartilhei com os pastores, com o pastor Ebenezer e com o pastor Claudemir, em uma de nossas reuniões, que isso estava me machucando, no bom sentido. Isso estava me fazendo pensar. Isso estava me fazendo refletir. E Deus falou antes comigo, para depois falar com os irmãos sobre isso. Se nós não reconhecermos que traímos a Jesus cada vez que pecamos, não estaremos prontos para a restauração que Ele mesmo oferece. Como é que você pode fazer para sair dessa representatividade de Judas? Reconheça que você é pecador, mas creia que Jesus veio, morreu e ressuscitou porque te ama e quer te salvar. E o que você precisa fazer? Confessar isso diante do Senhor. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, todos aqui juntos, serás salvo. É isso, confesse. O Senhor está pronto para te perdoar os pecados. Confesse. Se entregue a Jesus, diga: eu quero Jesus na minha vida. Foi o que fez a irmã Eveluce no domingo passado. Orou dizendo: eu quero Jesus na minha vida. A história de Judas chegou ao fim, ele se matou. Mas a história de Pedro só estava começando. O título da mensagem dessa manhã é: da negação à restauração. Vamos falar todos juntos? Da negação à restauração. Jesus morre. Jesus vai para o seio da terra. Mateus 12:40. Jesus disse que este era o sinal: 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Pedro nesses dias? E Pedro? 3 dias chorando amargamente. 3 dias. De repente, Maria Madalena vai para o túmulo no primeiro dia da semana. Ela entra no túmulo e lá está um anjo. E a declaração desse anjo é uma declaração maravilhosa. O anjo disse: não vos atemorizeis. Isso está em Marcos 16, 6 a 8. Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E olha que declaração do anjo. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis. Essa mensagem é para a igreja e para você. Entende o que eu estou dizendo? É para a igreja
mas é para você. Como o anjo disse: olha, eu tenho uma notícia nova, eu tenho uma notícia importante. Vão lá, falem para os discípulos e fala para Pedro também. Por que essa distinção? Porque Deus sabia que Pedro estava com o coração dilacerado. Se você está em pecado, se você negou a Jesus, se você está sofrendo, Jesus está olhando para o seu coração, te dando uma nova notícia, te dando uma nova que vai encher o seu coração de fé, de esperança, para que você confesse o seu pecado e seja restaurado por Jesus. Jesus tem avisos importantes para você. Jesus está indo em sua direção através dessa mensagem, porque Deus não quer que você fique no chão, no lamaçal da culpa e do pecado. Jesus quer restaurar você. Não importa o que você tenha cometido, não importa quantas vezes você o tenha negado, o maravilhoso perdão de Jesus está disponível para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz, através dessa mensagem, que a restauração dele está chegando. Vai lá, Carlos Júnior, prega para a igreja e para você. Diga o seu nome em sua mente, essa mensagem é para você. Se arrependa e desfrute da restauração maravilhosa de Jesus. Maria Madalena volta correndo. Ele não está no túmulo. Jesus não está no túmulo. E ela faz o que o anjo fala. Ela corre aos discípulos e fala para Pedro: ele não está no túmulo. João, eu fico imaginando, João olhou para Pedro e saíram correndo em direção ao túmulo. Imagine a cena, pastor Claudemir e eu correndo. Pastor Claudemir, mais magro, mais assim, corre mais rápido. Eu, mais gordinho, faz assim, demora um pouco mais para chegar. Imaginou a cena? Então imagine João e Pedro. João chega primeiro no túmulo. Foi mais rápido. João chegou primeiro no túmulo e não entrou. Pedro, com aquele impulso, aquele homem que era muito coração, que havia negado Jesus, 3 vezes estava com o seu coração dilacerado, recebeu o recado de Deus, ele não está aqui. Pedro não quer nem saber, ele entra no túmulo. E o que ele encontra lá? Lençóis. Só que algo chamou a atenção de Pedro. O lenço estava colocado em outro lugar. O lenço estava colocado, enrolado em outro lugar. Há 2 teorias sobre esse lenço e uma verdade. Primeira teoria: talit é um manto que o judeu usa. E quando ele morre, ele é enterrado. O judeu ortodoxo, ele é enterrado com esse talit. E quando ele está vivo, ele manda 2 sinais através do talit. Se ele pega o talit, ele vai sair de casa, ele pega o talit e coloca ali, significa que ele não vai sair. Agora, se ele pega o talit e enrola direitinho e coloca ali, esse talit está dizendo: eu vou sair, mas eu vou voltar. É uma teoria. A outra teoria, a majoritária, é que de fato era um lenço. E segundo a tradição judaica da época, o servo ficava olhando para o seu senhor quando este estava comendo. Quando este senhor levantava da mesa, pegasse o lenço e amassasse e colocasse ali, isso estava querendo dizer: terminei a minha refeição. Mas quando o senhor levantava da mesa e enrolava este lenço e colocava na mesa, estaria dizendo: eu vou voltar.
Os irmãos estão entendendo? Pedro, quando entra no túmulo e olha aquele lenço, ele olhou muito mais do que um lenço, ele olhou uma mensagem de Jesus. Veja como Deus estava se importando com o coração de Pedro. Avise os discípulos e a Pedro. Pedro vem correndo, Pedro entra no túmulo, Pedro vê o lenço ali, e aquele lenço para Pedro era muito mais do que um lenço, era uma mensagem: eu vou voltar. E é isso que o Senhor está falando para nós. Volte a ter um relacionamento com Deus em nome de Jesus. Volte. O Senhor está mandando uma mensagem para você, como mandou para mim. Mas a história continua. Jesus aparece pela primeira vez, João capítulo 20, versículo 19. E a primeira frase de Jesus é: paz seja convosco. A palavra de Deus nos afirma que os discípulos se alegraram, mas não fala nada sobre Pedro. Essa história começou com a distinção, avisa os discípulos e a Pedro. Só que inacreditavelmente Pedro não faz nada, não fala nada. Não se há registro de nenhuma atitude de Pedro. Jesus aparece a primeira vez e nada. Jesus aparece a segunda vez. João capítulo 20, versículo 26. E ali tem algum registro de Pedro? Não. Aquele homem impulsivo, aquele homem que sempre foi muito coração, que saiu correndo atrás do túmulo, Jesus aparece a primeira vez, o que nós imaginaríamos? Que Pedro pularia no pescoço de Jesus, mas não foi o que aconteceu, Pedro estava com o coração sangrando. Jesus aparece a segunda vez, nada acontece, Pedro ainda estava com o seu coração sangrando. O que isso nos mostra? Que a culpa, a vergonha, o peso do erro, às vezes fica em nossas costas, fica em nosso coração, e isso nos impede de ir e ter um relacionamento com o Senhor, de ir e pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E essa atitude de Pedro fica evidente. Que às vezes a culpa, o erro, a tristeza impede a gente de ir até Jesus e de adorar a Jesus. Jesus, nessa segunda vez que apareceu, tratou com Tomé, mas ainda havia uma pendência com Pedro. Pedro estava com o coração rasgado. 8 dias se passam. E eu fico vendo o coração de Pedro. 7 discípulos estavam na praia. Jesus aparece lá. Pela voz de Jesus, eles pescam 153 grandes peixes. João 21, 9. E o que isso nos mostra? Nos mostra que desde aquele tempo o crente come. Crente come bem. 153 grandes peixes. Eles jantam. E Jesus vai até Pedro. E eu fico imaginando o coração de Pedro. Jesus chega para Pedro e diz assim: eu não te avisei? Eu não te avisei que você me negaria? Não foi isso que Jesus fez. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas olha que detalhe interessante da pergunta de Jesus: Pedro, você me ama mais do que estes me amam? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? E aí Pedro se entristeceu. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Usando a sua boca. Jesus, para restaurar a Pedro, pergunta quantas vezes se Pedro o amava, sendo que Jesus sabia que Pedro o amava. Quantas vezes? Pedro, isso aqui, vamos esquecer. Pedro,
vamos deixar isso aqui. Eu não estou levando em consideração o que você disse ao me negar. Eu estou levando em consideração o que você está me dizendo agora, Pedro. Você está me dizendo que me ama. E Pedro foi restaurado por Jesus, dizendo que amava a Jesus. Jesus não está interessado em te machucar, em te lançar em rosto o seu pecado, não. Jesus está interessado tão somente em restaurar o seu coração. Você que de repente está assistindo e está frio, há muito que você já não vem, já não se reúne aqui conosco, o Senhor está perguntando para você, você me ama? Volta em nome de Jesus. Pedro estava restaurado. Restauração é você se arrepender do seu pecado, é você confessar o seu pecado e sim receber as palavras de Jesus, o perdão de Jesus, e a partir disso você responderá com todo o seu coração, com toda a sua vida: sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus quer restaurar a sua vida espiritual. E restaurando a sua vida espiritual, você viverá um relacionamento com o Senhor como Pedro viveu. Como Pedro viveu. Logo depois de restaurado, Pedro voltou a ser Pedro. Olhou para João e falou assim: Senhor, e esse aí, vai acontecer o quê? Aí Jesus disse para ele: Pedro, não te importa, Pedro, o que vai... Pedro voltou a ser o questionador, mas ele estava restaurado. Quando pecamos, negamos a obra de Jesus na cruz, mas Jesus morreu para nos dar o perdão. Se Deus chegasse e perguntasse para você hoje: você me ama? O que você responderia?